Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a Ana Casarré. Ana, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada, boa tarde para todo mundo aí. A gente tava rindo aqui porque se tivesse gravado antes, entendeu? Já tinha um conteúdo aqui completo, porque é muita coisa pra falar, né? E eu queria que tu me dissesse da onde que é esse sotaque. Então, eu sou da Argentina. Argentina, e muito tempo no Brasil? 11 anos. Eu vim pra cá com 22 para 23. Hoje já tô com 34. E sempre quis ser mãe, Ana? Sempre. Sonhei com dois. Sempre sonhei com dois, com um casal. Olha só. Minha mãe teve um casal, minha avó teve um casal, e acho que por, sei lá, herança ou costume de ver, eu sempre sonhei com o menino primeiro. Olha só. E a menina segundo, e Deus me abençoou com isso. Já tava planejando sem nem saber como ia ser. Sim. Deus já sabia que eu queria isso, né? Tudo nos planos dele, né? E como é que foi o primeiro positivo? O primeiro positivo foi esperado. A gente planejou, a gente fala e brinca, né, que a gente sabe até quando a gente fez os dois, porque a gente queria. A gente planejou os dois mesmo. Foi assustador, mas foi, meu Deus, com uma alegria imensa, assim. Uma alegria, foi uma gravidez tranquila, foi pandemia, foi um pouco tensa pela questão financeira, porque a gente estava começando, então aí teve um período muito difícil, mas a gravidez em si foi muito desejada, então o Alexandre curtiu muito. Já o segundo, a Clara, o Alexandre não curtiu tanto, eu me senti um pouquinho mais sozinha. Então, foi bem diferente um da outra, assim, mas o primeiro positivo foi maravilhoso, o segundo também foi. Mas foi diferente. Sim, é diferente. Eu falo isso também porque quando eu tive o segundo, que foi 4 meses... O primeiro tinha 4 meses quando eu engravidei do segundo. É um susto muito grande, né? Sim. Ai, se imagina, 4 meses, tá bebezinho ali pertinho. Positivo. Então, independente assim, eu amo, eu quero que tenha mais... Dá um susto quando vem o segundo ali. Como você viu quando viu assim, qual que foi a tua reação? Eu só chorava, De susto, de medo, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Sabe como é que foi? Porque eu tinha parado de amamentar. Sério? E eu não tinha mais leite. Com 4 meses. Então, quando meu peito voltou a ter muito leite, eu disse, tem alguma coisa estranha aqui. Aí você suspeitou. Aí eu suspeitei e comecei só a chorar. Ele chegou em casa do trabalho. E ele sabia o que tinha feito? Sabia o que tinha feito. E você sabia também? Sabe até a hora. Porque assim, quando começou, eu disse, aquele dia de manhã. Aí que era pra ele vir. E, gente, eu só chorava. Mas assim, depois que tu respira, e tá bom, é isso aí. Tem que pegar o barco e vai em frente. Assim como o Cauê veio com uma deficiência que eu não esperava, bota as coisas nas costas e vamos embora, né? Não tem como deixar de lado. Não tem. Não tem como escolher outra história, né? Vamos dormir pra ver se passa. Não tem. E o parto do Cauê foi tranquilo? Não foi tranquilo. Parto é sempre uma coisa... Não foi tranquilo, não. Teve uns 2 dias de muita dor, muita dificuldade. Eu não teve dilatação. Tentei o parto normal. Nos dois tentei, mas foi até 6, 7 centímetros de dilatação. E aí o Cauê teve taquicardia. Então ele precisou fazer a cesárea de urgência, né? Tá. Eu até me arrependo por momentos de ter tentado natural e não ter ido, tipo, de vez, assim, numa cesárea, sabe? Fui um pouquinho teimosa por isso. Mas depois a recuperação foi maravilhosa. Maravilhosa. E do Cauê, da Clara, já foi mais doloroso ainda. Foi um parto mais intenso, assim, sei lá, um trabalho de parto mais... Eu cheguei a desmaiar em pé, não conseguia ficar sentada. Quase matei o Alexandre, arranquei os pedaços. E eu suplicava pela... Analgesia. Não, nem era por isso. Eu suplicava pela cesariana mesmo. Cesárea. Só que a médica não queria, era pelo SUS. Os dois foram pelo SUS, né? Então, eles vão até o fundo. E aí me deixaram 3 horas pedindo, por favor, por favor, por favor.
E até que falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, desde as 7 da tarde que eu tô te pedindo. E a cesárea foi 1 da manhã, mais ou menos. Meu Deus, foi o parto é interessante, né? Que é para ser algo normal, fácil e natural, mas não é assim na maioria das vezes. E todo mundo deveria ter a oportunidade de escolher, né? De chegar ali e dizer assim, não quero. Me arrependi, quero a cesárea. Aham. Não pode. Se for pelo SUS. É. Ou você planeja que vai ser cesárea, que daí você consegue planejar, ou você tenta no normal. Então, a experiência do parto em si não foi uma experiência boa para ti. Não foi. Nenhuma das duas. E o primeiro colo dele? Primeiro colo do Cauê, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, que feio que você... É pra falar a verdade, né? Pra falar a verdade. Meu também, falei, eu gente, pensei isso. esse aqui não é meu filho. Aí o Alexandre vai e fala assim, amor, ele é muito parecido com você. Eu olhei pra ele e falei, pô, esse eu não posso falar, né? Mas eu falei, mandei ele pra aquele lugar, porque eu falei o que parecia comigo e eu achei ele feio. Foi feio. E assim, porque o parto também da cesárea é diferente, né? Quando a criança, ela nasce, parece mais sujinha, sei lá, não sei. Pra mim, filho que nasce bonito, não sei, tem que ser filho de Brad Pitt, né? Porque, sério, não sei. Difícil. Não, o Cauê é tudo bochunchudo, assim, mas, sei lá, roxo, sei lá, tava E aquela tudo coisa estranho. pegada. É. E a Clara foi assim também. A Clara não teve uma reação tão assim, já foi mais bonitinho, né? Aham. Mas também não foi aquela coisa de que, chora. Não chorei nenhum dos dois partos, tá? Até já tava porque sofrendo foi demais, né? Eu ia dizer, foi um sofrimento Eu só tão queria grande. eles fora de mim. Tu sabe que quando o Gabriel nasceu, o meu segundo, eu cheguei já com 7 centímetros de dilatação na maternidade. Você teve normal? Normal dos dois, aham. Que inveja! Então. E já cheguei, ela disse, Mel, não tem muito o que fazer, tu já vai ganhar, vai direto pra sala de parto. E realmente, assim, não deu 2 horas, eu ganhei o Gabriel. Ai, que bênção. Mas, eu fiz aí força, enfim, não teve analgesia. Quando ele nasceu, eu tava tão assim, tipo, em choque, porque, meu Deus, que rápido que saiu. Que eles foram, quer pegar amanhã? Eu, não. Daí eu, ai meu Deus, é meu filho, tá daqui. Que a gente fica mesmo... Não pode deixar, Leva, não, mentira. Mas é que a gente, eu digo, né, as pessoas, né, romantizam muito essa questão da maternidade. Ai, que choram, ai, aquela que pare toda maquiada, bonitinha. Tudo bem, ele agendou uma cesárea e vai maquiagem maravilhosa pra parir e fazer as fotos, né? E depois chora, dá tempo pra isso, porque nem sofreu diretamente, né? Mas a questão do amor. A gente cria o amor, o afeto real, depois que a gente começa a se relacionar com eles. Quando a gente tem na barriga, a gente ama porque a gente sabe que é nosso filho. Mas o amor de sentir, assim, sei lá, eu acho que a gente constrói depois que eles nascem, sabe? Então, sei lá, ou você tem que chorar realmente, ser uma pessoa muito melosa e emocionada, que você chora e se emociona. Eu não chorei, você não chorou também. O do primeiro eu chorei, mas o primeiro teve essa coisa de que eu não senti a dor. Eu tomei analgesia, então quando ele nasceu eu não senti dor nenhuma e foi um parto bonito, assim, aquela coisa de eu maquiada, arrumada. O meu foi. Mas é porque você conseguiu ter normal e foi rápido. Sim. Mas, assim, a maioria das pessoas não são. Então, tanto que no segundo, eu chorava, eu acho, mais era de cansaço. Tipo, meu Deus, o que rolou aqui? Pois é uma loucura. E, realmente, o amor a gente constrói. Eu tenho pessoas que falaram assim pra mim, Mel, eu tô assustada porque eu não amo ainda. Deu assim, tá tudo bem, vai demorar. Às vezes demora mesmo a gente construir esse amor. É igual o pai. Porque a mãe já tem que amar. A mãe tem uma ligação física ali, até de questão de amamentar, sobrevivência da criança, mas o amar é igual o pai, tu vai construindo também, todo dia pegando o toque na pele, o carinho, né? Exatamente. E tu falou que o Cauê veio com uma deficiência. Ele nasceu com a deficiência? Tu já percebeu ali no parto? Como é que foi? Na verdade, ele tem a condroplasia, que é a forma mais comum de nanismo. Durante a gravidez não se viu nada no ultrassom. Na verdade, o meu acompanhamento foi muito precário. Então, o médico não olhava, os ultrassonografistas não olhavam também. Porque dá para ver nos ossos longos, que são curtos, e na perna, e até no tamanho da cabeça. Só que ninguém olhou para ele durante a gravidez. Essa é a verdade. E aí, no parto, eu ganhei ele no hospital universitário.
no HU, isso. E a enfermeira que foi pesar ele reconheceu as características. Bracinho, cabeça, as mãozinhas, que são características também. Então, daí falou que, no momento assim, ela falou, seu filho tem um braço mais curto e uma perna mais curta. O Alexandre veio falar isso pra mim. Ai, tô com... Quer água? Quero um pouquinho. Com gás ou sem? Com gás. Vida, consegue? Tá, e aí? Aí, o que aconteceu? O Alexandre veio, pensa, teve 2 dias de sofrimento. Aí ele veio e me fala assim, amor, o Cauê tem um braço mais curto e uma perna mais curta. E eu na minha cabeça, eu tava cansada, tinha acabado de parir, e falei, tá, meu filho vai ser tudo torto. Realmente, é isso que passou na minha cabeça, Sim. tipo, sabe, curtinho de uma perna. Foi o que veio, porque ninguém vai pensar em nanismo, em acondroplasia. Então, aí, era pandemia, o Alexandre não conseguiu ficar, ele saiu fora. Quando chegou a médica, ela fala, mãe, eu posso levar o Cauê para fazer um raio-x na perna, assim, que daí eles iam confirmar o diagnóstico. Ou você prefere fazer isso depois, quando você tiver alta? Falei, não, já vamos fazer agora, se tiver alguma coisa eu quero saber, né? E aí eu perguntei pra ela, o que ele tem, se ele tiver? Aí ela falou, acondroplasia. Falei, acondro o quê? Aí eu fui lá no Google, né? Eu nunca nem vi. Aí acondroplasia. Aí apareceu, na verdade, coisas do Messi, que o Messi não tem nanismo, ele tem problemas hormonais de crescimento, né? Do hormônio de crescimento. Aí eu comecei a procurar e começou a aparecer pessoas com nanismo. Até na época era, é o anão, porque a gente não conhece, né? Aí falei, na minha cabeça assim, eu sou nutricionista, não exerço, mas eu sou. Falei, é só baixa estatura e tá tudo bem, depois é só uma boa alimentação e vai embora. Não foi. Não foi. Não foi embora. Não foi, Pode não dar foi. o que for pra comer que não... Não foi. Obrigada. E é interessante porque a gente fica realmente pensando... Como a gente não entende, né? Que só quando vem o diagnóstico e que alguém para realmente para explicar pra gente o quanto de falta de informação que existe, principalmente no teu caso durante a gestação, Sim. que podiam ter visto isso na hora de medir, no morfológico, por exemplo, e que não foi feito. E a gente também não exige que tenha. E pela falta de conhecimento mesmo, né? Mas o que eu digo? Eu digo que não era para eu saber. Eu digo que Deus permitiu que acontecesse assim, porque eu ia sentir tristeza, medo, insegurança, de não saber se meu filho ia nascer, porque dependendo do médico, nem sabe se teu filho vai nascer, fala que pode nem nascer, fala imensas coisas assim, muito absurdas. Então eu digo, e agradeço a Deus eu não ter descoberto durante o parto, porque eu não tinha o que fazer. Era só aceitar. Só que a aceitação é mais fácil quando você tá com o bebê fora, não quando tá com o bebê na barriga, entendeu? Então eu até agradeço, assim, como aconteceu comigo. Porque foi um susto, sim, senti a recusa durante as primeiras 24 horas. Eu pensava, não acorda, Cauê, não acorda, que eu não quero nem pegar você no colo. Imagina. Era mais ou menos isso. Graças a Deus, acho que ele entendeu, ele dormiu praticamente o primeiro dia inteiro. Só troquei uma fralda, assim, com medo, insegurança, com nojo, né? Aquela meleca, assim, primeiro mecônio, sei lá o quê. Mas sobrevivi. Mas ali já dava pra notar, era visível a diferença. Então, ou a enfermeira que tinha a técnica enfermeira que viu. Conhecia e que viu. Se não tivesse visto, tu não ia reparar a diferença ali. Não. Até quando ele era maiorzinho, assim, eu olhava e falava, não pode ser, isso aqui deve ser um erro médico, mas acho que o olhar demais já olha com amor e não quer ver essas características, até porque o Cauê não tem as características muito fortes. Tá. Ele tem as características mais leves. Mas hoje, a gente vendo as fotos de quando ele era bebê, meu Deus, era nítido que ele tinha... Só que quando você tá ali, né, aprendendo, com medo, com tudo, a gente não se dava conta, mas hoje a gente vê assim, tinha desde que nasceu. É igual assim, meu filho era lindo desde pequeno, aí tu vai olhar a foto, não era tão assim. Não era, não. Mas aí, como é que foi esse tratamento? Aí no próprio HU, depois, ele foi de certo pro infantil aqui em Florianópolis, né? Isso. Como é que foi esse encaminhamento? Foi pra casa, pandemia? Então, foi bom ele ter nascido no HU, até que eu digo que também foi a mão de Deus, porque nós ficamos 2 dias indo no regional. E lá não ia nem pra frente, nem pra trás, nem pra frente, nem pra trás, até que uma amiga falou,
vão no HU ou vão na Carmela Dutra, acho que é. Para tentar, porque não pode ser, vocês estão 2 dias indo, não tem 1 centímetro de dilatação. Aí eu falei, tá, vamos no HU. E a gente foi lá e eu já estava, acho que com 6, e aí eles me internaram. E daí, como lá tem geneticista, tem endocrinologista, tem, na verdade, geneticista. É geneticista. Foi ela que me deu o diagnóstico mesmo, né? E ela fez os encaminhamentos para todos os profissionais que ele precisava. Entendi. Que era 1,5 milhão, né? Que eu achava que era só comer saudável e tava tudo bem. Não sabia que era otorrino, neurocirurgião, Médico ortopedista, nem sabe. Tudo aquilo. Um monte de médicos e acompanhamentos. E daí já começou, então, naquela época? Naquela época, não tanto. Depois dos 6 meses, mais ou menos. Mas, fora essa questão do nanismo, tinha alguma outra situação? Ou ele foi um bebê tranquilo, um bebê que amamentava normal? Amamentava normal, se alimentava normal. O desenvolvimento é mais lento, então ele teve um atraso no desenvolvimento de 1 ano mais ou menos. Mas ele começou a introdução alimentar com 6 meses, começamos devagarinho. Eu estimulei muito os primeiros 6 meses com acompanhamento da fisioterapeuta, né? Que daí ela me orientava e eu fazia em casa todos os dias, praticamente de manhã, tarde e noite, assim. E isso ajudou muito ele no desenvolvimento, a começar a andar, porque ele começou a andar com 1 ano e 3 meses. Não é tarde? Não é tarde. Tem crianças com a mesma condição dele que começaram com 3 anos a andar. Então, eu estimulei muito. Eu tinha esse privilégio de poder estar em casa cuidando disso, sabe? E como é que foi pra ti o diagnóstico? Pra mim, foi mais tranquilo. Foi bem mais tranquilo, assim. Começa a receber uns choques quando você começa a perceber que o mundo não está pronto para o teu filho, entendeu? E a tomada é 1,20, eu acho que é a altura, não me lembro bem qual que é a altura da tomada, dos botões do elevador, que você começa a se tocar que coisas simples para eles não serão simples. Aí começa a doer um pouquinho aqui, doer um pouquinho. Depois começa a atacar o foda-se pra tudo mesmo e começa a botar o banquinho e sobe no banquinho e desce no banquinho, tá tudo certo. Pede ajuda se precisar. Mas o Cauê faz suas necessidades sozinho, bota o banquinho, vai aqui, vai lá, então... Mas esse estímulo sempre foi, então, importante desde o início. Sim. Se você não estimula, eles acabam, né, demorando mais. Vão fazer, mas vão demorar mais. Sim. E tu também, então, conseguiu lidar, assim, com o diagnóstico de uma forma mais fácil? Claro que deve ter tido momentos de dificuldade, como tu falou, de doer, de perceber que o mundo não está preparado para ele, mas também ajudou com que tu pudesse olhar para ele de outra forma e dizer, filho, vamos lá. É o que temos agora, não tem o que fazer, vamos estimular e vamos... Porque também pode acontecer isso, né? Dos pais não estarem preparados para aquele diagnóstico e daí não conseguir nem ajudar o filho. Sim, isso acontece muito quando com o diagnóstico de autismo, né? Os pais não aceitarem, não quererem olhar e, tipo, deixar só para depois, e não aceitarem, mesmo com o diagnóstico, não aceitar o diagnóstico. Isso só atrasa no desenvolvimento deles, né? Sim. E daí, com 1 ano, então, ele já começou a andar. Ele começou a frequentar a escolinha já nesse período? Com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, ele começou. Ele não falava ainda, ele teve atraso na fala. Meu marido não queria. Eu botei ele mesmo assim, né? Porque a gente que tem que decidir às vezes. Né? Vai pra escola assim, eu preciso descansar um pouquinho. E ele tem que começar a falar. Então, depois começou a falar logo depois. Imagino, porque daí começou a ter contato com outras crianças. Mas qual que era a maior preocupação da escolinha? Da escolinha, a questão dele cair, bater a cabeça, Entendi. Esses medos assim, normal, mas eles acolheram super bem, maravilhosamente bem. E até porque crianças dessa idade também ainda não têm reflexos de preconceito, né, dos adultos. Eles são livres de preconceito, exatamente. E a gente descobriu do Cauê hidrocefalia com 8 meses, que é por causa do nanismo. Porque aqui no pescoço tem o ossinho, que é onde desce o líquido da cabeça pro corpo, né? O nosso normal drena normal. O dele, como é muito comprimido, acho que se diz, acho que sim. Estreito. Não sei como é que é, mas que é mais apertadinho assim, ele não desce sozinho, então vai acumulando líquido na cabeça. Então ele tem uma válvula que vem daqui, passa por aqui e drena o líquido. Daí entendi. precisou fazer a cirurgia com 8 meses e depois mais 3 vezes, porque daí entope, dá bactéria, e aí ele... E como é que vocês descobriram isso? No exames de rotina ou tu reparou alguma coisa que acendeu um alerta? Ele tava tranquilo.
E do dia para a noite, febre, vômito. E é um vômito específico, não é um vômito de quando está ruim do estômago. Tá. Depois eu aprendi isso, né? E como ele estava com a moleira aberta, um dia depois, saiu tipo um limão para fora, assim. Oh. Aí quando saiu o limão para fora, a gente falou, é isso aí. A gente já tinha levado 3 vezes no hospital infantil. Não, é febre, dá paracetamol, dá não sei o quê. Aí levamos para outra vez, não, é febre, não sei o quê. Até que a gente levou com a bolinha essa e levamos num horário que o médico olhou realmente. E aí a gente fez a ultrassom. E daí ele já teve que ficar internado, porque ele estava com a pressão muito grande na cabeça. Sim. Eles fizeram... Isso doeu. Até hoje eu vejo assim... Eles fizeram uma punção com ele acordado, sem anestesia, sem nada na cabeça, assim, com uma agulha assim enorme. Meu Deus! Para tentar tirar o líquido, porque a pressão estava muito grande, né? Mas não conseguiu. Ai, só de tadinho. pensar dói. Tá, não vou ficar perguntando muito sobre... Mas dói, tipo, de lembrar, sabe? Não doer de, me fazer mal de chorar. Não, de que foi difícil. Eu imagino. E eu pergunto porque... Até para as mães que estejam nos assistindo, ouvindo, enfim, perceber alguma coisa de diferente ou começou com algum sinal desse, vômito, febre, enfim, insistir, né? Porque pode ser que seja algo mais grave, porque talvez se não tivesse aparecido essa parte que a gente chamou, né? Exatamente. Tu não ia, talvez, ter o diagnóstico ali, talvez poderia ter acontecido algo pior, então a importância de insistir, né? Sim. É uma coisa que eu aprendi, né? Eu não deixo barato quando vou, tipo, no infantil ou em algum hospital e eu vejo que alguma coisa está errada, eu vou, reclamo, vou na ouvidoria se for necessário, mas eu não fico... Fico porque esperando, isso sabe? Pode salvar a vida do teu filho, né? Exatamente. Porque às vezes a gente se acostuma com, mas é o SUS, é assim mesmo. Ou, é criança, fica gripada mesmo, tem febre. É o dente que tá nascendo. E deixa de lado, e às vezes é uma coisa tão importante, né? Teve uma das vezes, acho que foi a segunda ou a terceira vez, que ele começou a ficar também sonolento, porque ele fica sonolento, né? Fica sonolento, caidinho assim. A gente olhou, febre, vômito de novo. Porque a gente tinha acontecido uma vez e sabia que poderia acontecer de novo, né? A gente só ficou de olho, 2 dias, passou 3 dias. A gente não leva no primeiro dia, porque ninguém vai olhar. Tem que esperar realmente estar quase morrendo para eles olharem, né? Aí passou o 3º dia e ele ficou estrábico, porque a pressão estava muito grande, a moleira já estava fechada, e aí ele ficou estrábico, ficou uns 3 meses estrábico. Mas aí eles fizeram a cirurgia e daí depois melhorou o olho, né? Mas é pela pressão do líquido na cabeça. Sim, imagina o desespero de vocês. E depois ele fez essa cirurgia. E daí continuou com os tratamentos, fisioterapia, os médicos, acompanhamento normal. Isso. Tem algum tratamento específico que ele faz? Ele faz, sim, um tratamento... ele faz um tratamento novo, que é novo para o mundo. Tá. O mundo do nanismo. Antigamente não se tinha essa possibilidade. Hoje tem um medicamento que se chama Voxzogo, que permite às crianças que têm acondroplasia a se desenvolver, crescer. O que faz esse medicamento? O Cauê tem uma mutação genética. Esse medicamento faz com que essa mutação genética seja bloqueada e é como que ele não tem a mutação genética. Então, todo dia a gente aplica uma injeção, eu aplico a injeção, e ele vai, tipo, crescendo todo dia como que ele não tivesse o nanismo, entendeu? E ele vai tomar até a adolescência. E como é que vocês descobriram esse medicamento? A gente entrou num grupo de nanismo do Brasil, né? E aí, na época que ele nasceu, o medicamento estava sendo estudado. Já fazia 8 anos, mais ou menos. Tanto que o medicamento foi liberado na Anvisa aqui no Brasil quando o Cauê tinha 2 anos. E com 2 anos podia ser aplicado. Então, a gente entrou com o processo, com o médico, né? Porque é um medicamento de alto custo. E aí, 8 meses depois, ele começou a utilizar. Com 2 anos e 8 meses, ele começou a usar. Que alegria, né? Recebeu... Uma bênção, né? E esse processo, quem é que orientou vocês? O advogado mesmo. O advogado que ele orienta, tipo, com os documentos que a gente precisa, laudo, porque tem laudo médico para entregar. Tem que justificar que não existe outro tratamento. Porque é verdade, não existe. E por que ele não utiliza hormônio do crescimento? Porque não serve. Agora, em conjunto com esse medicamento novo, possivelmente ele utilize também o hormônio do crescimento.
Mas aí é o endocrinologista que vai definir quando isso vai ser feito. Então, graças a esse grupo que vocês participavam, é que vocês tiveram acesso à informação desse... Exatamente. Não é divulgado, assim, se levar no infantil, por exemplo, os médicos não divulgam. Não, quem vai saber do infantil vai ser o endocrinologista, vai ser os especialistas que já atendem crianças com nanismo. Eles Mas não talvez foi conheçam. o hospital que deu o suporte para vocês? Não. De indicar, assim, vai numa defensoria pública ou vai num advogado, Não, faz isso. não. Foi o grupo esse de nanismo. Tanto que eles fazem grupo, encontros anuais. E a gente esse ano vai para Brasília, em outubro. Ano passado a gente foi para São Paulo. E daí se encontram famílias de crianças com nanismo. E a importância desses grupos, né? Porque realmente se não tem... se tu não começa a acompanhar pessoas que têm o mesmo diagnóstico, que estão vivendo a mesma coisa que tu tá vivendo, muitas informações importantes assim tu não tem acesso, Exatamente. E foi por isso que quando o Cauê nasceu, eu já tinha feito o Instagram dele. Eu estava grávida. E eu só por vaidade, eu falava, eu vou apresentar meu filho para o mundo. Aí eu digo que Deus escuta e ele fala, você quer mostrar ele para o mundo? Então toma aqui a pitadinha do nanismo. Porque sem isso, Sim. não ia ser apresentado para o mundo, ia ser mais difícil, sabe? Uhum. E a gente já acolheu, eu falo a gente, mas é eu que acolho, né? Mas Itália, Estados Unidos, Canadá, América Latina completa, Índia, China, sei lá, já traduzi até mensagem da Rússia. Demais que recebem o diagnóstico, botam a acondroplasia, no começo do Instagram eu botava muito acondroplasia, nanismo nas hashtags, sabe? Uhum. E aí muita gente procurava, muita gente. Hoje o foco não é 100% nanismo, Sim. mas ainda aparece, assim, mamães procurando de ver o que faz, o que não faz. Quando vem o Cauê se desenvolvendo, falando, sendo inteligente, ficam tranquilas, ficam felizes. Então, esse é o objetivo, sabe? Ai, eu fico até arrepiada, sabia? E eu me emociono porque a internet, ela tem um poder tão grande de unir pessoas, como tu falou, do mundo inteiro e que estão sofrendo a mesma coisa que tu tá. Sim. E que ali tem uma rede de apoio, né? Porque muitas famílias se veem perdidas quando vê o diagnóstico, acham realmente, meu Deus, será que ele vai desenvolver? Será que ele vai... E quando vê um exemplo e alguém que traga informação, porque não só o exemplo, mas exatamente. Tu posta bastante informação Posto, do que é o medicamento que ele tá tomando e tudo mais, né? Porque eu penso que o mais importante é isso, é fazer chegar a informação em quem precisa, porque muitas vezes quem deveria dar informação não sabe ou não dá, ou tá tão na correria do SUS, por exemplo, que tem que atender mais um, que acaba passando e esquece de, né? E tu falou que levou 8 meses para receber a decisão, e hoje como é que funciona? Todo mês, tu tem que fazer uma renovação disso? Eu busco todo mês na farmácia do estado, acho que é do estado, e aí é o advogado que está cuidando, ainda não tem aquela sentença final, sabe? Tá. Ainda não tá, tipo, vai receber para sempre. Pode acontecer algum imprevisto no meio do caminho, mas por enquanto, todos os meses a gente busca para 30 dias. Com a decisão judicial, vai lá... Isso. Entendi, e eles liberam. E isso no Brasil inteiro tu pode tentar? Sim, no Brasil todo. Uhum. Tem países que não têm ainda liberado. Uhum. Estados Unidos não tem liberado medicamento, outros países não têm liberado. E faz quanto tempo que ele tá tomando? Faz 2 anos. E tu notou alguma diferença? Sim, ele já cresceu 13 centímetros. Meu Coisa Deus. que ele cresceria sem o medicamento, 1 centímetro, 2 por ano. Então realmente faz diferença e a gente percebe nas pernas dele como ele corria no começo e como ele corre agora, as perninhas mais esticadas, sabe? E claro, o Alexandre, ele é alto. Então, vai muito da genética dos pais também. Sim. Então, tem pais que não são muito altos e a criança não está se desenvolvendo muito. Então, depende muito da genética também, né? Tem a individualidade de cada criança, né? Exatamente. Mas, então, é impressionante o que o medicamento faz. E daí... Tá, nesse meio tempo vocês tiveram a Clara. E como é que foi essa aventura da gestação da Clara e a chegada dela? E o Mano, como é que o Mano recebeu ela? O Mano maravilhoso, olha. Durante toda a gravidez, né, a gente brincava, mostrava a Mana, a Clara, quando a gente descobriu que era a Clara. Então ele sempre esteve muito ligado a isso, né? Eu até tenho um vídeo que quando a gente foi pra casa, né, da maternidade,
o Cauêzinho recebendo ela, segurando no colo, sabe? Muito fofo, assim. Muito fofo. Foi tenso os primeiros 3 dias. Não sei como foi contigo. Tá. Porque eu não me planejei alguém para ficar com o Cauê quando eu voltei da maternidade. E justo era sexta-feira. Então era sexta, sábado e domingo que não tinha aula. Ele um furacão dentro de casa querendo Ele queria atenção. Ele queria atenção e eu tava assim com os peitos estourando. Eu não pegava nem a Clara no colo. Eu só tava preocupada em botar gelo e desinchar os peitos e tirar o leite pra Clara. Sim. E quem dava o leite pra Clara era a Alexandra, era a minha sogra. Eu não conseguia dar atenção, eu tava muito inchada, aumentei muito de peso, aumentei acho que 25 quilos, nem me lembro mais. Mas voltei, parecia assim, um elefante. Minha sogra falava, meu Deus do céu, você não vai voltar ao teu peso normal? Eu falei, vou voltar sim, vou voltar. Ainda e voltei, mais... tô aqui, ó. Viu? Eu falei pra ela, viu? Você falou que eu não ia voltar, ó. Ainda Não, mais porque tenso. tu teve uma cesárea dele, Foi. né? Aí tu volta mesmo com toda aquela condição Ah, não de sabia que cirurgia. ia voltar desse jeito. Que horror, sério. Tanto que eu não fazia conteúdo porque não tinha nem condição de aparecer. Meu Deus. O meu ficou com a avó, revezaram lá e depois ele veio pra casa. E quando veio pra casa também foi a cena mais linda da minha Mas vida. aí assim, não, mas você mas eu também tive teve o tempo, normal. Você também teve normal. Foi. Então, também realmente, ajudou. isso, sim, sim. Mas mesmo assim, tirar uma criança de dentro de ti, né? Toda a questão hormonal e tudo mais, quando chega em casa, às vezes tu só quer respirar e dizer, foi. Mas imagina que seja mais tranquilo. O parto normal pra cesárea, a gente já sai caminhando, andando, Sim, aquela coisa lá sim. dentro. E a gente sai lá, metade andando assim, você pega se segurando nas coisas pra andar. Mas a tua recuperação foi tranquila? A recuperação sim, Foi? foi tranquila, foi tranquila. Eu tive sempre a ajuda da minha sogra, né? Então, não me deixava nem abrir a geladeira os primeiros dias. Mas tu lavou o cabelo? Porque Lavei. tu sabe que tem essa coisa de que não pode lavar o cabelo. Não. Ela, graças a Deus, não é das antigas. Ela é mais atualizada. Não, lavei o cabelo, assim, não. Imagina. Tá, daí a Clara veio e o Mano, então, recebeu ela super bem. E eles foram crescendo os dois juntos, normal. Normal. Carinho, tapa, carinho, beliscão, carinho, mordida, tapa. Briga entre irmãos. Normal. E a Quem Clara... diz que irmão não briga? Não acredito. Mentira, não briga acredito. na tua frente. Não moram então. juntos, né? Não. Porque briga assim, os meus têm 1 ano de diferença, pega um carrinho, pega outro, já Voa. rola. Voa. E a Clara foi uma criança tranquila, um bebê tranquilo? Sim, foi tranquilo. E tu já notou, então, bem a diferença daí, olhando, comparando, que não tem como dizer. Tem gente que diz, ai, não deve comparar ou não, a gente não compara. Compara sim, porque, né? O Cauê hoje tá com 4 anos, vai fazer 5, a Clara tem 1, vai fazer 2, e ela já tá na estatura dele, na altura dele. Olha só. E em questão de tranquilidade, assim, de criar, de amamentar, dormir, foi tranquila. Teve uma fase que foi mais difícil, mas minha sogra me ajudou muito, que é aquela fasezinha que eles não querem dormir, que eles querem meio se revoltar, não sei porquê. Minha sogra vai, você vai dormir agora! Tá! E com ela dormia. Eu nem tentava, porque comigo ficava uma hora chorando. Ah, mas com a mãe... Não dormia. Eles ficam dengosos. Aí eu falei, Terezinha, por favor, me ajuda. Aí, no segundo dia, Terezinha me ajuda. Até hoje ela faz dormir a Clarinha de noite. Coisa boa, né? Eu também, de vez em quando eu mando pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, dorme com ele. Se a gente tem essa possibilidade, por que a gente não vai aproveitar? Usar e abusar. Tem gente que fica... Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda pra muita coisa, né? Mas nessa questão dos meninos, eu aprendi a desapegar. Eu disse, vai, porque a gente precisa, né? Senão enlouquece. Aí a gente maltrata eles, às vezes, por uma coisa que a gente precisa só de 1 horinha. Pra fazer um xixi tranquila, pra tomar um banho, lavar o cabelo. Só isso. É muito isso. Eu já fui no banheiro várias vezes com os 2 pendurados aqui, um no colo, um no pé. Eu disse, oh, meu Deus, só quero 1 minuto. Mas E daí depois chega o marido em casa, fica 2 horas no celular, cagando. Aí você fala, gente, você não tem filho, não, cara. Você Segurei pode sair, aqui o dia inteiro. Sai daí. Vão lá sentar na porta do banheiro, vão lá. E aí ficam lá os 2 sentados. É bem assim mesmo. Eu tenho vídeo dos meninos batendo na porta, ele trancado no banheiro, os meninos. Ele tranca a porta. Ai, que maldade. Eu tiraria a chave. Mas e eu acho que assim, né, todo casal passa por essa loucura. E eu queria, tu falou de criação de conteúdo,
Quando começou isso? Porque tu disse, eu postei um vídeo dele pequenininho, mas ainda não tinha declarado o diagnóstico. Ou tu já postou o primeiro vídeo mostrando... Não, eu postei primeiro só uns vídeos, umas fotos. Na época não tinha tanto Reels, né? Era só fotinho, videozinho no formato tradicional. Fui postando, até que peguei coragem e comecei a falar sobre o nanismo. E fui postando, fui tirando a curiosidade dos seguidores, que eram mais conhecidos, né? E aí fui tirando, porque o que eu queria? Qual que era o objetivo de informar? Era criar as pessoas, dar conhecimento para as pessoas que já conheciam o Cauê. Tirar a curiosidade deles. Para não precisar explicar todo de vez. Conheceu a tia toda, tem que explicar. O amigo tem que explicar. O tio tem que explicar. E tem gente que às vezes tem dúvida e tem vergonha de perguntar. Eu não tenho problema de responder, mas tipo, para economizar tanta fala, aí eu falei, vou abrir o coração aqui. Teve pessoas que pensavam, meu Deus, para que vai expor essas coisas? Sim. Mas foi uma escolha minha e muito tempo foi a minha terapia. Porque eu desabafava lá. Sim. Eu falei das emoções, falei dos sentimentos e isso acaba conectando com outras mães. Cria uma rede de apoio ali, né? Exatamente. Aí eu desabafava no perfil mesmo. Isso foi quando? 2020. 2020. Então, assim que ele nasceu. Sim, já tava o Instagram pronto. Eu tava lá na maternidade, falei, então tá, Deus, se você me deu ele desse jeitinho, eu vou ser um canal de informação. É isso foi aí. Isso, e aí comecei. E daí tu começou, e quando foi assim que virou, que deu o boom, que viralizou, que tu viu assim, não tenho tanta memória pra isso, não. Não? Depois dos 2 filhos não dá pra guardar na memória. Mas teve algum ponto específico que tu pensou, meu Deus, esse vídeo fez diferença, agora chegou um monte de gente. Sempre foi o Instagram? Foi sempre o Instagram, agora eu tô pensando. Foi um que o Cauê comeu pizza pela primeira vez. Eu não me lembro eu já sei o que ele fez. Ele comeu a pizza, eu filmei, e depois que comeu assim, ele fez assim, muito feliz de estar comendo aqui. E esse vídeo viralizou. E depois teve mais um vídeo que viralizou nesses mesmos dias, assim. E aí a gente passou, tipo, de 3.000 seguidores para uns 27 mil, uma coisa assim. Foram os 2 vídeos, que eu não me lembro qual que foi o outro, mas o da pizza foi o primeiro que viralizou. E daí depois foram vindo outros, né, que iam viralizando e tal. Aí ali virou criadora de conteúdo. Realmente. Até essa época eu já era. Só que eu não me assumia como isso, vamos dizer. Eu tava com 28 mil seguidores, eu falei, não, eu tenho que valorizar meu trabalho, se eu não valorizo, quem que vai me valorizar? Aí fiz uma assessoria em marketing e começamos por mudar o nome, porque eu já estava grávida da Clara e era Cauê Kids, o Instagram. E aí ela me falou, Ana, não vai entregar suficiente, porque o Instagram tem como que uma loja, não é uma pessoa. E você já está grávida da Clara, agora tem que ser um perfil mais família, maternidade, porque era só o Cauê. E eu já não queria que, vai chegar a Clara, que seja a irmã do Cauê, não, é a Clara e o Cauê. Sim. É a Alexandre e a Ana, entendeu? E aí foi que a gente mudou para mãe de 2, Clara e Cauê, E daí ali... E aí começou a crescer de novo, né? Porque o perfil tinha estancado, tinha parado. E quando mudei, vários vídeos viralizaram e a gente... E isso só o Instagram. Só o Instagram. Aí, quando é que veio o TikTok? Só por bênção de Deus mesmo para ganhar dinheiro. Mas aí porque eu odeio o TikTok. Eu só gosto de ganhar dinheiro. É uma plataforma... Não vou falar pro TikTok não sabendo, Sim, mas eu não gosto da plataforma. Eu fiz porque falavam, Ana, é fácil de viralizar lá, e aí eu fui postando. Assim. Hoje virou um trabalho realmente... Hoje é um trabalho, hoje eu ganho dinheiro, eu posto os conteúdos lá, mas eu não consumo o TikTok. Eu consumo o Instagram, eu gosto do Instagram. E o que viralizou no TikTok foi a mesma coisa do Instagram? A mesma. E aí, aqui viralizou no Instagram, a gente passou de 49 mil seguidores para 135, que é o que a gente tem hoje, e do TikTok foi de 21 seguidores para 170 mil seguidores. E tu não te assustou? Não, falei, vamos aproveitar. Vou me assustar pra quê? Seguidores aqui. Aqui vou me assustar, vou fazer dinheiro. Já tava ali, né? Já tava ali perdendo tempo, porque muito tempo eu perdi tempo no Instagram. Sim. Porque eu não valorizava meu trabalho, eu não tinha um valor do meu trabalho. Quando eu valorizei meu trabalho, que eu botei valor nos stories, no Reels, nas visitas nas lojas, tudo começou a mudar.
Então, eu já estava valorizando o meu trabalho. Então, quando começou a chegar muita gente, eu só agradecia a Deus. Sim. Meu Deus do céu, olha aqui isso, 90 mil. Trabalho mil. dando resultado. Exatamente. E hoje, o teu Instagram, principalmente, é dicas de maternidade. E assim, né? É a coisa mais engraçada do mundo, porque é a maternidade real. Exatamente. Não tem maquiagem. Sem filtro, sem babá, sem faxineira. A gente conversou um pouco antes que tinha vídeo do Cauã brigando com a Clara e isso daí fechando o pau. Exatamente. Até me controlo, não posto muita coisa, até porque tem situações que eu queria filmar. Conversas, bate-papo, situações. Só que a gente tem situações que a gente tem que educar, e daí não dá pra pegar o celular e ficar educando, filmando, né? Sim. Eu até falo pro Alexandre, eu vou tomar as câmeras aqui dentro de casa. Tem que virar Big Brother. Exatamente. Aí facilita a minha vida, mas ainda não botou. E hoje os dois vão pra escolinha. Graças a Deus. Pra ter um tempo também pra ti, né? Preciso, né? Que eu ia perguntar, aonde é que a Ana ficou nesse caminho todo? Pois é, eu tô aqui viva fazendo conteúdo, trabalhando, mas a gente precisa, né, de uma boa terapia, Sim. de um cafezinho com as amigas, de sair para trabalhar, que aí a gente trabalha e descansa. Sim. Eu hoje faço os eventos também, né, que eu capto conteúdo para empresas. Então, quando eu tenho que trabalhar, você tá disponível no sábado? Tô indo! É o que eu mais quero, Adoro sair de trabalhar. casa. E é que a gente, que depois que vira mãe, e principalmente quando tem um Instagram, assim, que ele gera conteúdo e que é um negócio, a gente acha que é fácil. Não, só filma, edita, bota ali rapidinho. E demanda muito. Tanto a parte materna, do dia a dia, em casa com as crianças, quanto pegar aquele pedacinho, editar, postar e tá sempre ali. Então a gente... Eu queria mostrar todos os perrengues, mas não dá para mostrar todos. Porque a terapia tem que estar muito em dia pra lidar com tudo isso, né? Sim. E eu perguntei pra ti antes sobre os haters. Que eu assim, e aí? Esse rolo todo, entendeu? Tu mostra a maternidade real. Como é que tu lida com os haters? E o que tu me respondeu? Posso falar isso? Posso falar? Fala. Tô cagando pra eles. Não, mentira, eu agradeço pela vida deles, porque faz parte, né, do trabalho, Sim. porque eles vêm e faz o vídeo engajar, faz o vídeo viralizar. Vai ter pessoas que não vão gostar do teu trabalho, e tá tudo bem, só que tem pessoas sem noção que adoram ir jogar, né? Aquela coisa ruim, mas tá tudo bem, não me importo mesmo. E eu pergunto isso porque, sim, tem muitas pessoas que trabalham com a internet ou querem trabalhar com a internet, e esse é um fator importante que tu tem que, infelizmente, tu vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Tem muita gente que se preocupa muito com o que as pessoas falam. Para essa pessoa se tornar uma influenciadora é um pouco mais difícil. Sim. Porque você não tem que se importar com o que outro acha do teu cabelo, com o que outro acha do teu filho, com o que outro acha... Porque é o que ele acha. Eu tô muito tranquila com a minha maternidade. Eu sei como crio meus filhos, eu sei o que eu quero para eles, o que eu anelo para eles, né? E tem coisas que na internet tá editado para ser daquele jeito, entendeu? Liga o ar pra mim, por favor. Não, tem coisas que são editadas para dar engajamento. Então, tem vídeos que eu postei sabendo que ia dar bafafá. Teve um até que eu excluí, porque muita gente levou pro lado ruim, mas eu sabia que ia ir pro lado ruim, só deixei realmente para dar engajamento e depois excluí, porque tava muito pesado. Nem eu ia explicar qual que era, mas... Não vou perguntar. Mas é estratégia, né? Sim. Mas que faz parte, né? Parte. E não dá, assim, para levar pro coração, porque se levar tudo pro coração, aí não vai ter nem terapia que vai te ajudar. Não. Tem pessoas que são muito sensíveis, né? E essas pessoas nem recomendo estar na internet, porque se incomodam por tudo, sofrem por tudo. Tem pessoas que sofrem pelo meu filho tomar um pique todo dia. Mas isso é uma dor minha, é uma luta nossa, não é dela. Então, essa é uma pessoa que dificilmente vai expor a vida no Instagram, entendeu? E assim, hoje é teu trabalho isso, né? Então, faz parte também mostrar exatamente... ele tá levando uma injeção aqui. Tá chorando, faz parte. Até porque, como tu falou, tu conecta também com outras mães, né? Que vão ter que passar por isso. Aí, se tu fizer recorte só da parte boa, essas mães, essas pessoas que te seguem e que te têm como exemplo, vão pensar, não, mas o filho dela é muito mais fácil. Como é que o meu tá chorando? Como é que... Não, mas o meu chora também, né? Tanto que os primeiros 2 anos, eu não mostrava muito o pique, porque eu botava sempre no braço. E o médico sempre pediu para revezar.
braço, perna, barriga e bumbum, né? E eu não, eu botava só no braço de um lado e do outro. Só que eu escolhi por não mostrar, porque eu sabia que tinha outras mães de crianças que faziam uso, que não, tem que fazer rodízio, que não pode, que não pode. Cara, o filho é meu. E se eu quero botar nos braços todos os dias por 15 anos, eu vou botar. É responsabilidade minha. Se eu não quero fazer ele sofrer e botar na perna, eu não vou botar. Só que eu escolhi por não mostrar nessa face. Agora que eu já faço rodízio na perna e no braço, aí eu falei, não, agora eu vou mostrar, entendeu? E é isso, quem cria conteúdo vai saber o que é melhor para sua saúde mental, vai saber o que é melhor para viralizar, vai saber o que é melhor para um seguidor que te tem como referência, o que é melhor postar, porque também tem isso, às vezes tem mães que, no teu caso, desde o início era teu trabalho, então tu soube lidar, mas tem pessoas que viralizam de repente porque postam um vídeo de um filho, enfim, de alguma dificuldade, e acabam se perdendo ou não sabendo, será que eu posto isso? Será que eu não posto aquilo? E tem que entender que não é nem tudo e também nem nada. Tu tem que te conhecer, né? Exatamente. Conhecer a tua realidade. Eu digo que eu sempre fui muito tranquila comigo mesma. Eu nunca liguei pro que as pessoas falarem, não é só pelos haters. Eu nunca liguei pro que, o vizinho vai falar, que fale. Tô nem aí pra ele. Porque qualquer pessoa pode falar da minha vida. Mas só eu sei as minhas realidades, o que a gente passou, você sabe das tuas. As pessoas vão querer falar porque se acham dono da vida. Mas não é assim. E eu tô tranquila porque eu digo que, sei lá, eu devo ter reencarnado 1000 vezes nessa vida que eu vim assim, sabe? Foda-se. Ninguém me ensinou. É uma coisa muito natural minha de sempre, assim. Sim. Nunca me importei com o que o outro falar. Quer falar? Pode falar. E tu ensina as crianças assim também, nesse sentido, porque eu acredito que com o Cauã ainda mais, para aprender a lidar com, infelizmente, o preconceito que tem na rua, mas a Clara também, como irmã que tá crescendo. Claro que ela ainda é pequenininha, ela ainda né? não entende muito, né? Mas tu pretende também levar esse mesmo sentido de a vida é assim, filho. E filha, né? Vai ter gente que vai bater, vai ter gente que vai falar, mas... Exatamente, tem vezes que o Cauê vem chorando porque o fulaninho não quer brincar. Falo, filho, se ele não quer brincar, vira as costas e sai fora. Vai brincar com quem quer brincar com você. Vai ficar chorando pro outro brincar com você? Pelo amor de Deus, né? Sai fora. Não, eu trato assim mesmo. Até eu fico brava quando ele fica triste por alguma besteira, entendeu? E aí eu mostro pra ele que faça diferente. Teve uma vez que a menininha na escola perguntou pra ele, você é anão? Aí ele, não. Aí ele, mas você não é anão? Não, ele falou. Aí quando eu cheguei na escola, a menininha veio, tia, o seu filho é anão? Aí me deu um gelo assim. Eu falei, eu não tava preparada, né? Sim. Falei, ele é anão, mas ele não gosta muito dessa palavra. Aí ele falou assim, eu perguntei lá na sala, você é anão? E ele disse que não. Não, é que ele gosta da palavra nanismo. Falei pra ela, né? Porque ele não conhecia essa palavra. Então ele falou que não sabia se era bom, se era ruim, ele só não gostou, entendeu? Não por conhecimento. Aí ela, tá bom, saí. E aí sim eu gravei esse vídeo falando pra ele, falei, filho, você sabe que você é anão? Não, ele disse. Falei, sim, filho, anão e nanismo é a mesma coisa. Você é anão, sim. Ele, não sou. Como era que ele fala? Eu tenho nanismo, ele respondeu pra mim. Aí eu filmei e postei, né? Até eu fiz um takezinho falando pra ele, filho, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder, não, eu tenho nanismo. Daí eu perguntei, filmei, né? Filho, você é anão? Ele, não, eu tenho nanismo. Virou as costas e saiu fora. E aí eu expliquei, né, sobre essa questão, que parece ser simples, mas não é simples. Vai ter vezes que ele vai vir chorando, porque ele não vai gostar, já quando tiver aquela idade um pouquinho mais avançada, né? Eu vou ter que acolher, ali eu não vou ficar brava com ele, aí eu vou ter que acolher e depois explicar que não é todo mundo que vai gostar dele, que vai ter pessoas que vão rir dele, que vai ter pessoas que vão fazer foto dele sem autorização, vai ter pessoas que vão debochar, mas quando ele vir chorando eu vou acolher, né? Porque vai ter dias que ele não vai estar bem para atacar o foda-se pro mundo. A gente não fica forte o tempo todo, imagina eles, né? Exatamente. E tem algum outro programa de fisioterapia, algo assim que vocês tiveram conhecimento ou que frequentaram, que fez diferença? Ou todo o tratamento é feito aqui no infantil mesmo e não buscaram ajuda em outro lugar? A gente fez um tempo uma academia infantil para estimular, sempre para estimular ele quando era bebê, né? E ele começou a fono com quase 3 anos, eu acho. Não, 2 anos e meio, mais ou menos, ele começou a fono. E isso faz até hoje. A gente trabalha muito a questão
da linguagem dele, né? Da fala. Mas só isso mesmo. Outra Entendi. coisa não. Natação é muito legal de fazer, mas a gente não faz. Qualquer tipo de atividade física que fortaleça o corpo dele, né? Uhum. Mas a gente agora só faz fono e por enquanto só isso. Mas eu quero botar ou na natação agora ou fazer uma ginástica mesmo de criança, sabe? Ele é muito fortinho. Sim. E qual foi a coisa que mais te surpreendeu? Tanto com o Cauã quanto com a Clara. Que eles fizeram assim que tu... Meu Deus, filho... Como é que tu fez isso? Teve alguma coisa que te chamou a atenção ou que te deixou emocionada? Então, uma coisa que me deixou emocionada faz pouco tempo foi ele fazer xixi sem escadinha. Aí ele chegou assim, ô mãe, eu fiz xixi sem escadinha. Falei, como assim? Para de mentir, sabe o quê? Sim, mamãe, vem que eu vou te mostrar. Ele foi lá, botou o pililito pra fora e fez pontinha de pé e fez xixi. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Aí já chamei o pai, a mãe, o tio, todo mundo. E o Alexandre se emocionou. Falei, mostra pro papai também. Isso que foi... conquista, porque alcançou. Que a gente lembra, né? Sempre com o banquinho pra tudo que é canto. Isso foi a mais recente, né? E da Clarinha... É que ela é muito bebê Ela é muito bebê, mas agora, por exemplo, ela está falando bastante palavrinha, assim, ela imita tudo, mas não me lembro uma coisa específica, assim, uma coisa que me morro de amor, que ela adora tomar chá. Ela não toma mais leite, aí ela acorda de manhã e chá. E se eu não dou chá, vira naquele treco. Eu nunca vi. Os meus eu tive que ensinar a tomar, porque eles não... Demorou muito. Não, mas a minha sogra que ensinou, né? Ela toma chá pra tudo e a Clara precisou tirar o leite porque dava diarreia. Aí agora é chá pra tudo, pra dormir, pra acordar, Que elegante! Eu aqui no café e ela no chá. Pois é. E tu falou que tu concilia tudo isso com o teu trabalho de criadora de conteúdo, fora o perfil da maternidade ali, né? Sim. Como é que é esse trabalho? Há quanto tempo? Quando tu voltou a focar realmente no teu trabalho fora? Fora a maternidade ali. Você diz dos eventos? Isso. Na verdade, dos eventos foi também mais uma mexida de Deus, né? Porque em dezembro eu caí num golpe, onde fiquei com uma dívida de R$ 9.000. E eu tava muito na zona de conforto de, não, tenho que cuidar das crianças. Daí tava na criação de conteúdo meia boca, fazendo, mas não fazendo. E eu sempre fiz vídeo, editei, então vamos fazer uma coisa para as pessoas, para as empresas que precisam e não conseguem fazer, ou não tem tempo, ou não tem uma pessoa. E aí, isso foi em dezembro. Aí eu já tinha um cliente que eu cuidava do Instagram dele, aí comecei a divulgar. Aí em janeiro já comecei, mas foi correr atrás do prejuízo para pagar esse prejuízo, e daí foi um evento tras outro, daí... Eu faço cobertura, por exemplo, por 2 horas e daí entrego os vídeos editados, entrego o material cru também. Entendi. Então, o teu trabalho agora começou Storymaker, que eles Storymaker, chamam? isso. Tá. É que também é tudo novo, né? Tudo. Hoje em dia tem um monte de profissão nova aí. E o Storymaker, eu não conhecia. Eu fui no casamento de uma amiga... E ela contratou deu assim, que diferente. Porque ela compartilha os vídeos em tempo real do casamento, depois ela entrega todo esse conteúdo para a noiva e custa muito mais barato do que um filmmaker profissional, né? A gente sabe que é muito caro um vídeo, um filmmaker que chama, né? Profissional, é bem caro. E assim, não só nessa parte, mas assim, para quem trabalha com criação de conteúdo e às vezes quer estar ali postando em tempo real mesmo, faz toda a diferença. Sim. Que hoje em dia é tudo tecnologia, né? É tudo Eu, digital. por exemplo, a gente vai casar em agosto, 30 de agosto. Eu tenho 3 History Maker, 2 que vão cuidar só de nós, de toda a parte de backstage, tudo isso, e uma para todos os parceiros. Porque meu casamento é patrocinado por 1 milhão de parceiros, né? Porque senão não ia casar. Muitos arrobas vai ter. E deve ter todo um planejamento dos vídeos, das postagens, quantos stories. Aí uma pessoa só para os parceiros, porque são vários. Sim. E 2 para o casamento em si, né? O lado bom da internet também é isso, né? Essas parcerias muito são bom, tudo muito de bom. Eu sempre digo, se eu não trabalhasse com isso, eu não iria nos restaurantes que
que eu não viajaria, talvez não teria essa possibilidade toda, né? De fazer tudo que a gente faz. A gente faz muita coisa. A internet, ela nos dá acesso a coisas que a gente nunca imaginou que ia ter, né? Pisar em lugares que a gente nunca imaginou pisar. Exatamente. É igual tu falou que foi no evento em São Paulo, ano passado, do nanismo, né? Há um tempo atrás tu ia pensar, acompanhar talvez um grupo aqui, um grupo ali, ou ver na televisão, e essa oportunidade de poder levar e até colocar ele junto com outras crianças, né? Para ter esse convívio, que às vezes tem mãe que isola ou que não tem acesso àquele grupo de pessoas, né? Sim. Ana, deixa aí seus arrobas para quem quiser seguir. Instagram, TikTok, o teu dos eventos, quais são? Então, o de influenciador é Mãe de Dois, Clara e Cauê, tudo com letras. E o de marketing em geral, eventos e tal, é Ana Cassarré Marketing. Tá. Aí entrando no meu perfil de influenciadora, já vai ver outro também. Não, e a gente também vai botar tudo aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser, acessa lá e ver. E eu quero muito agradecer a tua participação. É sempre importante compartilhar histórias como a tua. E antes da gente ligar os microfones, tu disse uma frase de que Deus, ele não trabalha sozinho. A gente precisa se mexer para as coisas acontecerem, né? Para a gente chegar na solução de alguns problemas, para a gente conquistar coisas que a gente sonha, mas assim, vamos dar as ferramentas para que Deus possa trabalhar, né? Exatamente. E outra coisa, deixar bem claro o que a gente quer. Não adianta você trabalhar e não saber para onde você quer chegar. Você quer uma casa, você quer um casamento sólido, você quer uma família formada para sempre. Você tem que saber o que você quer. Não é só ir andando. Eu muito tempo andei na vida, até que conheci o Alexandre e ele me mostrou que eu tinha que sonhar, que eu tinha que visualizar, que eu tinha que imaginar, sonhar com a nossa casa, como a gente quer a nossa casa. Para um dia a gente chegar lá e a gente vai chegar. Vai chegar sim. E para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, e lembrando que nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Era isso, muito obrigada e até breve.